Boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus nos envolva, que possamos estar receptivos à mensagem das reflexões de hoje. Eu creio que todos nós já vimos uma cópia de um quadro que apresenta a figura de Jesus batendo suavemente na porta de uma casa. Quando esse quadro foi exibido assim, a primeira vez em uma exposição, todos que estavam ali presentes ficaram admirados com aquela obra de arte tão perfeita. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Contudo, um observador mais curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Então, esse curioso se dirigiu ao artista e lhe falou com interesse: olha, o quadro que o senhor pintou está perfeito, a não ser por uma questão. A porta não tem fechadura. Como o visitante poderá abri-la? É mesmo assim, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Quando o plano divino decidiu pela descida do Cristo planetário para trazer à humanidade da Terra a sua mensagem redentora de amor, houve necessidade de providências muito antes dessa descida, providências que assegurassem todos os recursos necessários para o êxito da tarefa de Jesus, o Cristo planetário. Para cumprir a missão tão especial que ele vinha fazer, dentro do tempo marcado pelo comando superior, a gente sabe que esse tempo que Jesus tinha para cumprir a sua missão eram 33 anos. Então, para cumprir essa missão, o plano da encarnação de Jesus deveria prever os mínimos detalhes. Um clima espiritual que favorecesse a divulgação da mensagem, pessoas escolhidas para que encarnassem com antecedência para lhe dar todo o apoio que ele precisasse. Então, antes dele encarnar, foram preparados os seus familiares, os seus amigos fiéis, os seus colaboradores, porque todos eles seriam importantes na continuação e na propagação das novas ideias, das ideias da Boa Nova. E entre os povos daquela época, quando Jesus ia encarnar, qual deles possuiria as qualidades necessárias para receber o Messias, para receber aquele avatar que vinha de esferas tão superiores, trazendo uma mensagem tão sublime, tão redentora, como é o Evangelho? E naquela época, a maioria dos povos cultuavam deuses pagãos, muitas vezes deuses sanguinários, que exigiam sacrifícios de animais e às vezes até de seres humanos. E a missão de Jesus precisava ser sedimentada numa fé firme, inabalável, numa fé humilde, mas principalmente precisava ser cimentada em corações cujos sentimentos puros se abrissem para receber a sua mensagem redentora. Então, nessa busca por um povo que pudesse receber essa mensagem, a escolha caiu sobre um povo considerado até obscuro, que vivia lá nos cafundós da Palestina. Era o povo judeu. Por que a escolha desse povo? Porque esse povo
guardava a fé viva no Deus único. Jeová, como eles chamavam Deus, fazia parte integrante da vida deles. Suas devoções, seus prazeres, seus negócios, qualquer situação da sua vida era manifestada de acordo com a crença religiosa, de acordo com a crença no Deus único, em Jeová. E naquele tempo, a Palestina estava dividida em duas regiões. Ao sul era a Judéia, e ao norte se situava a Galiléia. Se a Judéia era importante, porque lá estava situado o grande templo, o grande orgulho dos judeus, na cidade de Jerusalém, ficava esse templo. E os fariseus, os saduceus, aqueles que interpretavam os ensinos de Moisés, davam grande importância a esse templo. Esse templo havia sido construído com muita riqueza por Salomão e era, assim, a pedra preciosa, vamos dizer, dos judeus. Situado em Jerusalém, ao sul da Palestina. E ao norte, na Galiléia, era um povo simples, eles não tinham um templo famoso, eles pouco podiam ir nas cerimônias lá no grande templo, porém a Galiléia possuía as mais belas riquezas naturais, um cenário maravilhoso, um povo simples, acolhedor, cheio de ideais, prontos, preparados para receber a mensagem da Boa Nova. Se a gente for falar nas belezas da Galileia, a gente pode até repetir o que Ramatiz fala em seu livro Sublime Pelegrino, ele descreve tão lindamente, né? Até de uma forma poética, fala da Galileia com um clima ameno, agradável, embora no inverno fizesse frio. E ao final da estação do inverno, podia-se ver ao longe, no alto das colinas, elas todas enfeitadas com coroas de neve. Os campos, e haviam muitos campos, eles cultivavam a cevada, o trigo, a aveia, e essas plantações formavam como que um tapete muito delicado, e esse tapete era recortado por fios de água dos regatos e dos rios que entrecortavam aquelas colinas, aqueles vales. Segundo Ramatiz, nas tardes ensolaradas, a aragem que subia das encostas, carregadas de frutos perfumados, era uma verdadeira sugestão poética para que os bons sentimentos emergissem da alma, fazendo com que as criaturas esquecessem as mágoas do dia a dia, esquecessem as vicissitudes comuns, e esse era o cenário ideal para que o Mestre Jesus se reabastecesse, retemperasse o seu espírito com a memória daquele mundo angélico que ele havia deixado para vir até o cenário rústico, duro do planeta Terra, num testemunho de amor pela humanidade da Terra. Na Galileia tinha também um mar. Na verdade, era um lago, um grande lago. O lago era tão grande, é tão grande que ele ainda existe lá, né? O lago é tão grande que ele era chamado Mar da Galileia. E daquele lago, muitos daqueles povos que viviam ali ao redor tiravam seu sustento, porque ele era muito rico em peixes. Nós vamos ver que muitos dos apóstolos de Jesus eram pescadores, tiravam seu sustento desse lago, desse Mar da Galileia. E ao redor do lago, nós vamos encontrar as cidades que foram testemunhas de muitas curas, de muitos milagres que Jesus realizou, que são citados no Evangelho. Nós vamos encontrar Nazaré, Cafarnaum, Caná, Naim, Magdala,
Tiberíades, entre outras. Porém, o mais importante, além dessa paisagem exuberante, o mais importante era o povo. E o povo galileu era um povo simples, singelo, mas alegre, sincero na amizade. Tinha até um quê assim, de inocência, porque eles eram muito ativos, inquietos, rixentos. Qualquer questão era motivo de discussões, às vezes intermináveis. Porém, desde a infância, eles eram acostumados à obediência total, incondicional aos preceitos religiosos, à vontade de Jeová. E aí nós vamos perceber que esse povo era o povo ideal para receber a mensagem de Jesus. Assim como o fermento colocado na massa de farinha favorece o seu crescimento, o povo galileu também foi o fermento que fez com que a mensagem da Boa Nova tomasse aquela força inicial, crescesse e se divulgasse. Será que se Jesus tivesse iniciado suas prédicas, suas pregações, junto aos saduceus, que eram muito orgulhosos, ou os fariseus, muito intrigantes, homens de muito poder, de muito conhecimento, mas apegados à letra da lei, com muito vigor, muito preconceito, eles iriam denegrir a mensagem de Jesus. Porém, recorrendo a esses homens brutos, ignorantes, intempestivos, ali Jesus encontrou corações simples, francos, humildes, sinceros, como foram os seus apóstolos. Eles jamais contestavam os ensinos de Jesus, muito pelo contrário, bebiam suas palavras com aquela avidez de uma criança que ouve uma história muito linda. Quando Jesus falava com eles do reino de Deus, eles acreditavam cegamente nessa mensagem. E esperanças infinitas nasciam em seus corações. Há uma passagem muito interessante que nós encontramos no livro Boa Nova, em que Jesus se encontra pela primeira vez com Pedro e André, que eram irmãos. E eles estavam lá nas lidas, com as redes, com o barco, às margens do lago. E Jesus convida eles, a Pedro e a André, para trabalharem pela instituição do reino de Deus na terra. E André, com aquela ingenuidade de um pescador muito simples, exclama: mas um reino? Cafarnaum existe em tão poucas casas? E Pedro, querendo demonstrar boa vontade, ponderou: mas o lago é grande, o lago é muito grande, e há muitas aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las, todas elas. Para a gente ver a simplicidade e a ingenuidade desses apóstolos que depois se transformaram em grandes discípulos. Mas a boa vontade já estava em seus corações. E foi com esses elementos simples que o artista divino, Jesus, conseguiu esculpir as figuras monumentais de um Pedro, de um João, de um Mateus, de um Tiago, de uma Madalena e tantos outros. Figuras que são para nós exemplos como se fossem vivos até hoje. Porque Jesus era um profundo conhecedor da alma humana. Ele sabia que repressão moral não educa o coração do homem. E vícios e paixões, eles só podem ser extirpados de dentro para fora,
só mesmo na forma de um sentimento amoroso que purifique a alma. Então, através do seu exemplo pessoal de renúncia completa de todos os prazeres do mundo, todas as coisas mundanas, Jesus se abdicou de tudo. Sofreu resignadamente na própria pele, na própria carne, as dores, as ingratidões, a agressividade, e a todo momento ele demonstrou sua fé incondicional, sua submissão à vontade de Deus. E assim, pelo seu exemplo, não pelas palavras, mas pelo seu exemplo, ele consagrou entre os homens o amor, demonstrando que só pelo amor valia a vida, que só pelo amor estaríamos dignos do reino de Deus. E não ficou só aí. Há 2000 anos, Jesus nos repete o mesmo convite. Eis que estou à porta e bato. E, lamentavelmente, muitas vezes, enquanto Cristo espera que nós abramos a porta do nosso coração para que Ele possa entrar, nós saímos pelas janelas da ilusão. Nós desperdiçamos as melhores oportunidades de receber no nosso íntimo esse visitante ilustre, esse visitante que possui a chave que abre as portas da felicidade. E quem de nós deseja felicidade? E se não sabemos até hoje como abrir a porta do nosso coração, nós podemos começar fazendo pequenos exercícios, estendendo os nossos braços em direção daqueles que necessitam da nossa ajuda. E muitas vezes, esses que necessitam da nossa ajuda não estão nem tão longe. Não precisamos nem esticar tanto os nossos braços, porque eles estão muito próximos de nós. Depois disso, que nós possamos fazer uma pequena limpeza, uma faxina mesmo na nossa casa íntima, jogando fora aqueles resquícios de mágoa, de ressentimento, de incompreensão, aquele resquício de orgulho, de vaidade, de ódio, que tanto nos perturba. E assim, aos pouquinhos, com esses pequenos exercícios, quando menos esperarmos, Jesus já estará dentro do nosso coração, como convidado de honra para guiar nossos passos na direção da luz e da felicidade que tanto almejamos. E assim, guardando em nosso coração a mensagem do Evangelho, que possamos entregar ao nosso amado Mestre Jesus o nosso coração, entregando os nossos melhores sentimentos, para que a paz se faça entre os homens, que a paz se faça em cada coração, que a paz se faça em nosso coração.